Olá, meus pitulos! Eu sou a Condessa de Orlok. Tô de volta, eu sou R. Hunter, os ETs tiveram que me desabduzir, porque agora eu vim aqui direto para a Alemanha Gótica. Falar sobre o que, Pamela? E o filme que nós vamos falar hoje vem de dentro do castelo, na região da Transilvânia. É isso mesmo, meus caros. Hoje a gente vai falar sobre ele mesmo, Nosferatus. Então, vocês peguem as suas velas, assoprem e assistam o filme no escurinho do cinema. De lá da Transilvânia, o Conde Orlok espera ansiosamente com sede de sangue para atacar sua próxima vítima. E assim, a gente poderia resumir o filme do Nosferatu, que é um dos vampiros mais conhecidos do cinema. Falando um pouco sobre a história do filme, Hunter é o agente imobiliário. Ele viaja até o Monte Cárpatos para poder vender um castelo no Mar Báltico. Cujo proprietário, o excêntrico Conde Orlok, que na verdade é um vampiro, que buscando por poder, se muda para Bremen, na Alemanha, espalhando o terror na região. Curiosamente, a única pessoa que pode reverter essa situação é Ellen, a esposa de Hunter, que o Conde Orlok está extremamente atraído por ela. E é engraçado, porque ele faz toda uma maracutaia lá, ele hipnotiza o chefe do Thomas lá na imobiliária para falar, nossa, tem um castelo lá que um tal de Conde Orlok, ele tá querendo vender, vai lá e vende. E ele vai lá, né? Ele já fez tudo premeditado. Esse vampiro é muito bom, hein, Pan? Sim, esse cara é muito bom, ele é um vampiro, né? E engraçado é que ninguém quer se meter com esse cara, ninguém. Tanto que quando o agente chega lá, o Thomas, ele chega lá na aldeiazinha próxima do castelo, ninguém quer falar da história dele. Todo mundo diz que é um lugar que você vai e não volta. Todo mundo tem medo, na verdade, de sair da aldeia. Então, o Conde já é muito conhecido nessas regiões lá próximo do monte. Então, a galera da aldeia já conhece que quem sobe no castelo não volta mais, porque vira uma vítima do Conde. Então, todo mundo, quando o Thomas fala que está indo até o castelo para fazer uma proposta para o Conde, fica extremamente apavorado. Count Dráculas. As pessoas até param o que elas estão fazendo durante o filme. Durante o filme, elas estão comendo, né? Dentro do barzinho lá, dentro da estalagem. Elas estão comendo, as pessoas param assustadas quando ele fala que vai até o monte visitar o Conde para fazer uma proposta. Rapaz, quando ele fala isso, todo mundo fica, você disse Orlok? Aí ele fala, estou decidido. Tanto que ele tem um livro que fala que ele lê um livro do Nosferatu dentro do filme Nosferatu. E ele tá lendo sobre lá a lenda de que quem vai pra lá. Exato. O livro que o Thomas tá lendo, na verdade, é o livro contando um pouco pra gente quem é Nosferatus, contando o que é um Nosferatus, que é um vampiro, né? Porque a tradição de Nosferatus é vampiro, monstro. É isso mesmo. E é engraçado que ele fala pro cara da carruagem que ele quer uma carona pra ir pra lá, né? Só que ele não aceita, ninguém quer levar ele pra lá. Aí ele fala, então eu vou a pé mesmo. E ele vai a pé até o lugar lá. É muito louco. Até chegar a carruagem do Conde. A própria carruagem do Conde que busca ele num determinado ponto. Porque, meu Deus do céu, as pernas dele também... Num determinado ponto, né? Determinado Depois ponto lá em cima. Caminhar 5 dias até a montanha lá dele lá. Aí ele fala, vamos aqui. Daí leva um minutinho já chegou no castelo. No castelo abandonado. Aí ele vai... Ele nem é recebido na porta de entrada. A porta só simplesmente abre. E assim que as portas do castelo se abrem, o Thomas ele é recebido pelo Conde. E o Conde diz pra ele que todos os empregados da casa já foram dispensados e que tinha só ele lá pra receber o Thomas, né? Só tinha só ele. Ele chega, nossa, Thomas, meu querido, seja bem-vindo, meu menino vermelhinho. Sente-se na cadeira para a gente jantar.
Aí ele fica com as Você mãozinhas assim, ó. Fica a mãozinha, aí fica Fica as lá, as mãozinhas mãozinhas assim. assim. E daí, nesse jantar muito romântico entre duas pessoas, nada sombrio, tudo escuro. Você só vê lá o cara comendo lá e o outro, o Orlok olhando ele assim lá, atentamente para ele, vendo ele, não comendo nada. Aí ele chega a um ponto que ele corta. George. Ele corta o dedo dele. Aí o Orlok chega lá e fala assim: deixa que eu chupo isso aqui, a moda antiga. Aí, Pra poder tirar o veneno, aí ele pega a mão do Jonathan. e começa a chupar, entendeu? chupar ele. E pá com isso, menino. Tá Cê é maluco? maluco? Aí ele se afasta e desmaia na cadeira. Quem? Ele desmaia na cadeira, ele dorme na cadeira nesse momento, que o outro chupa tanto sangue, O sangue dele. dele, fica fraco. ele acaba ficando fraco. E daí ele acorda no dia seguinte. Obviamente, ele acorda tão pálido que eu aposto que o outro chupou o sangue dele a noite inteira. Você dorme cansado e acorda Mas cansado. ele começa a chupar o sangue do Tomás ainda na mesa da cozinha. A mesa da E cozinha. depois na cadeira que ele desmaia na cadeira e dorme Ele lá. desmaia Esse é o na primeiro cadeira. dia. É o primeiro ato. Daí ele acorda todo branco. E Ele aí- fala, caramba, mó canseira. Por que eu tô cansado? Jonathan, depois de toda essa situação, ele fica meio, nossa, o que tá acontecendo aqui? Que coisa mais estranha, esse conde, tudo muito estranho. No outro dia, quando o Thomas acorda, o conde não está lá pra falar com ele, nem pra falar sobre nada da compra do castelo, que ele não tá muito interessado nessa parte. Ele tá mais interessado em fazer o Thomas de vítima pra ele. Mas até então, o Thomas, ele resolve dar um tourzinho pelo castelo para conhecer, e ele descobre que é um castelo extremamente grande, até que ele chega no ponto que ele descobre onde ficaria o quarto dele, que ele estaria hospedado. É. E daí ele, depois de fazer esse tour todo, ele passa a noite e é uma parte bizarra. Você vê o conde lá olhando pra ele e ele Oi, meu chapa. acorda, parece que ele acorda, ele sente a presença do conde lá e ele fica lá olhando, chega mais perto, fica perto, parece que tá até seduzindo ele, né? E você vê o medo da pessoa ser observada por uma entidade como aquela, fica te olhando toda hora e beleza, passou. Ele vai ficar lá? Vai, pelo contrato, pela venda. E daí Tudo pela venda. pela venda, tudo pelos negócios. Mal sabe que os negócios do conde era só por conta de uma única pessoa, E uma única pessoa que não é ele, que não é o mas que ele tá Tomás. envolvido. Mas que ele está envolvido. Depois o conde vai até o quarto do Tomás, como o Renato falou, e assina o contrato. Por quê? E Thomas deixa cair esse pingentinho que tem uma foto da esposa dele. Uma foto, eu acredito que seja dele com a esposa dele. E o conde pega assim na mão com vontade É e fala: engraçado ele- nossa, olha esse pescoço, que Nossa, delícia. sua mina é muito pescoçuda, não é mesmo? Ela parece ter um pescoço gostoso. Aí Me dá ele- esse contrato aqui que eu quero Eu assinar já- agora. eu já não- Aí ele fala não assim, vendia mais, assina não. por qualquer valor que você quiser. E aí ele assina por qualquer valor, mesmo que a gente nem sabe qual é o valor. Mas ele assina por qualquer valor que o Tomás estava oferecendo ali no contrato. Ele assinou. Essa era a parte importante. E na mesma noite que ele assina o contrato, o Thomas, ele acaba dormindo também, e aí vira mais uma noite. E nesse período, o Conde Orlok, ele começa a pegar as terras da Transilvânia e colocar tudo dentro de caixões. E ele mesmo coloca os caixões dentro das carroças, assim, das carrocerias, para poder levar até o porto as terras da Transilvânia. As terras dele, no caso, né? E essa Na parte- mesma noite, ansiosamente. E essa parte é engraçada, porque enquanto toda essa coisa dessa mudança de volta para a minha terra tá acontecendo, que ele chama até o graneiro para mudar as coisas dele, o Thomas, ele dorme, no dia seguinte ele acorda e ele tá preso. Ele Dentro não do consegue, quarto, dentro ele do quarto tá dele, preso, não não consegue consegue sair. Aí ele vai, faz um bagulho com um lençol, É, ele amarra vários lençóis, um daí ao ele vai, outro. desce, ele cai, tuc.
bate a cabeça e dorme mais Ele tenta mais um dia, descer praticamente. e desmaia. E ele acorda no outro dia. Lembrando que, um detalhe muito importante que a gente esqueceu de citar, é que o Thomas, ele escreve um diário. Todos os dias ele escreve um diário pra amada dele, contando pra ele como foi o dia, né, do que ele tá vivendo lá. E aí ela vai recebendo, então ela já tá meio familiarizada com o conde. Então, de tanto ele explicar como são as coisas no castelo, porque nisso já passou um tempo, ele não passa só 2, 3 noites com o conde, ele passa bastante tempo com o conde, até o conde assinar o contrato, né, e ir sugando o sangue dele aos poucos, porque ele fica desidratado, ele fica realmente doente. O Nosferatus, ele suga o sangue do Thomas, mas não deixa ele morrer, porque ele tá se alimentando aos poucos, até ele poder ir embora. Quando ele pega as tralhas dele e vai embora lá pra Bremen, na Alemanha, ele deixa o Thomas preso, anêmico, doente e sem pra onde ir, pra deixar pra morrer mesmo. E ele vai até a aldeiazinha do pessoal que já tinha avisado ele que aquele lugar não era pra ele ir, né? Que o castelo não era o lugar dele. E lá as senhoras da estalagem cuidam dele, né? E mandam ele de volta pra Bremen, na Alemanha, que é o lugar dele, lá onde ele mora, com a esposa Ellen, que é quem o Nosferatu está indo em busca. Ele está extremamente apaixonado por Ellen, que é a esposa de Hutter. E nessa adrenalina toda dele, ele só tinha correndo nos 30. Eu tenho que chegar antes do conde. E no navio, agora vem a parte mais legal. No navio, depois que colocaram todos os caixões e foram zarpar em direção ao mar, que é mais rápido do que em terra, e isso o conde sabia disso. Que inclusive o capitão ainda pede para abrir um dos caixões para verificar o que tinha dentro desses caixões, porque é sinistro, uma coisa estranha, uma coisa diferente, uma coisa de última hora, né? Tanto que um dos marinheiros vai lá e ele é mordido pelo rato. Daí vai sumindo todas as noites, cada pessoa vai sumir até sobrar o capitão e o imediato dele. Daí eles ficam apreensivos, já sem o que fazer, e o imediato some. E também nisso, o capitão, se eu não me engano, o capitão é o imediato? O capitão. E nisso, em meio a tudo isso que tá acontecendo, de doença pra cá, a gente desaparecendo pra lá, o capitão também escreve um diário de bordo e vai levando, conforme vai passando os dias até chegar na cidade, ele vai escrevendo, anotando tudo que tá acontecendo por lá, no navio. E daí ele vendo que o fim dele já tá próximo, ele se amarra lá no timão e deixa o navio seguir seu curso. E ele vai lá e para lá numa das vias assim da cidade. E daí as pessoas se perguntam o que é aquilo ali, né? E tudo mais, e cheio de ratos cis andando assim, espalhando. E daí eles acham estranha a situação. Todos mortos, ninguém, se o capitão lá parado, sem vida. Aí é bizarro. E quando eles descobrem o que tem dentro do navio, os ratinhos, eles se espalham pela cidade inteira, então acontece uma infestação de ratos. E é onde a autoridade bloqueia a saída das pessoas, para que as pessoas não tenham contato com a doença do rato. Além dele estar dentro de um dos caixões com a sua terra, ele também trouxe a infestação dos ratos para a cidade. E isso foi um problema. E as autoridades tentando descobrir o que estava acontecendo ali, depois de entrar dentro do navio, ver que tinha algumas coisas estranhas, as entregas e também os caixões, eles resolveram fazer uma reunião com os homens da cidade, as autoridades também, porque antes naquela época era sempre os homens e é uma cidade pequena, né? Então, eles fizeram essa reunião, lendo e comentando um pouco sobre o diário de bordo. Nisso as pessoas já estavam dentro de suas casas, protegidas contra a infestação de ratos, e também começou a desaparecer algumas pessoas na cidadezinha. E daí o navio lá vazio, os ratos tudo soltos na cidade, as pessoas se recolheram por conta da possível doença. E daí quem é que na noite chega? Chega o Conde Orlok despertado e ele leva alegremente os caixões para uma igreja abandonada. E daí ele leva numa velocidade. Pra que pessoa para ajudar ele? O cara leva o jeito. Na verdade, essa igreja abandonada, esse local abandonado é o que ele queria mesmo, as ruínas que ele queria comprar. É.
que o agente imobiliário tinha ido lá pra vender esse local mesmo pra ele, pro Conde. E aí ele, casarão. desesperado, ele começa a pegar os caixãozinhos dele lá sozinho e levar até as ruínas que ele comprou, né? As ruínas dele, que fica próximo de onde o Thomas Hutter mora. Ou seja, ele queria um local, depois ele queria um local próximo de onde o Hutter mora, com a sua esposa Ellen e os primos, né? Primo, e os seus primos. Daí lá, instalado, mobiliado a casinha dele. Mobiliário de caixões e mobiliário de ratos. caixões e ratos. Daí a Ellen recebeu a notícia que seu marido estava chegando, né? E às pressas, aliás, ele chegou de carruagem até a casa, porque ele já não estava aguentando, ele estava ficando muito doente. Debilitado. E daí, enquanto eles estavam lá cuidando dele, quem tá na janela olhando? O Conde, observando. Não a cena, observando a mulher amada dele. E daí, quando ela vai lá no banheiro, ele vai lá aos pouquinhos, surgindo sorrateiramente. E ele vai chegando e até assustar ela lá no... Porque ele não aparece no espelho, ele não tem reflexo. Se você olhar bem, ele vai aparecendo de trás para trás dela e não aparece nada. Ela só percebe quando já tá bem perto do lado dela. Nas sombras, pelas sombras. E ele tenta chegar perto dela, mais perto ainda, mas ele não consegue, por conta da cruz que ela tem no pescoço. E daí ele sai de fininho e vai embora. E enquanto isso, a cidade tá um caos. Gente morrendo pra lá, gente maluca, fazendo dancinha próximo onde o Conde mora. Já tá todo mundo maluco. Infestação de ratos, gente desaparecendo, todo mundo maluco. E ninguém sabe por que isso está acontecendo. Por que essa situação está acontecendo na cidade. E ela tenta convencer o professor Bauer, que é um paracelsiano, que aquilo ali tá acontecendo por conta de um Nosferatu, por conta de um vampiro. E ele fala pra ela que ela tá maluca. Aqui, nesse caso, o professor não fica do lado dela. O professor, ele acha que ela tá ficando pinanha das ideias. Aí ela vai lá pra cidade, vai tentar procurá-lo. Ela vê a cidade toda vazia, você só vê gente andando pra enterrar gente. E daí, de tanto vasculhar, de tanto procurar, ela consegue achar o lugar onde tá dormindo o Conde Orlok. E é verdade, gente. Ela descobre que só ela pode converter essa situação. Só ela pode matar o Nosferatu. Ou seja, ela vai fingir que está cedendo para ele, se entregando para ele, porque na intenção dele é possuir ela para levar ela até o castelo e morar com ele. E adeus Thomas Hutter. Só que ela só tá enganando ele. Ou seja, para fazer ele ir até lá, ir até o quarto dela, né? Seduzindo ele, mostrando um pouquinho do pescoço. Ah, meu pescoço aqui, morde aqui, não sei o quê. E aí ele vai realmente lá atraído, achando que ela também tá recíproca com ele, entregando do mesmo amor que ele tem por ela. O Conde, o mesmo amor que a Ellen tem pelo Conde, mas é mentira, ela só tá enganando ele porque ela quer encontrar um meio de dar sumiço nele, de matar ele. E ele é meio cracudo das ideias, né? Ele é viciado de sangue, assim, que aí vai puxando, vai atraindo. Do Orlok é que ele também não consegue controlar quando ele sente cheiro de sangue, né? Então, quando ele sente cheiro de sangue em alguém, ou ele sente algum cheiro de sangue, ele já vai lá e morde a pessoa. Entendeu? Aí ela segura ele lá. Não, mais um pouquinho, papai. Até amanhecer, ela vai segurando ele. Ele vai tentar sair porque ele começa a perceber que tá amanhecendo. Não. Aí ela bota ele de volta aqui. Ele pega, ela fica segurando ele. Daí ele só vai perceber que é de manhã por conta do galo. O galo começa a cantar. E daí... E aí os dois, aí ela segurando ele, quando ele percebe que já é de manhã, já ele tenta correr, mas daí ele começa... Ele corre em direção à janela ainda, pra ver se tá claro. É isso mesmo, gente? Tá claro mesmo? Gente, tá aberto ali, ó. E é onde ele some. Sumiu! Porque ele não pode com a luz, ele desaparece com a luz. Aí... Na verdade ele morre mesmo, Na verdade né? ele morre, ele não desaparece. Depois de toda essa cena que a Ellen bolou ali pra poder matar o Nosferatu, passou um tempinho, o professor chega na casa.
deixa o Tomás envolvido nas hóstias lá, sentado na cadeirinha, e sobe até o quarto do casal. No quarto do casal, ele percebe tudo que tá acontecendo, ou seja, ele repara que ela não estava mentindo, porque ela já tá morta e ela tinha que se entregar pro Nosferatu para poder acabar com a peste que estava acontecendo no lugar. E daí o Thomas, ele tava lá sentado na poltrona, se recuperando, né, por assim dizer. Daí ele tava bem mais pálido, daí ele tava cercado por hóstias, porque a esposa dele deixou para protegê-lo do conde. E daí ele pede para a empregada tirar aquilo ali para ele. Aí ela tira, aí ele passa do círculo. E então, quando a polícia chega, o Thomas acusa o doutor de ter matado feita aquela cena lá, né? De ser o assassino. Daí o policial prende ele. E daí o Thomas chega e fala assim pra empregada: por favor, me dá um casaco, arruma minhas malas que eu tenho negócios pra fazer. E ele finaliza indo embora, indo pro castelo do conde. Totalmente transformado Em um vampiro. Exatamente. Porque o conde, ele não matou o Tomás, ele deixou ele vivo. E assim finaliza o filme Nosferatu, uma sinfonia de horror. E uma das coisas mais importantes de Nosferatu, uma sinfonia de horror, é a musicalidade do filme. Esse primeiro filme é um lançamento de uma obra de terror expressionista alemão, que é uma adaptação de Drácula, o romance de vampiros de 1897, de Bram Stoker. O longa do Nosferatu, uma sinfonia de horror, ele é dividido em 5 atos. Por mais que ele seja um filme mudo, a versão de 1922, ela ganhou uma notoriedade, ela ficou, muito famosa por conta da musicalidade do filme, que inclusive você também pode notar isso através do nome do filme, Sinfonia de Horror. Apesar de ser um filme mudo, o Nosferatu ele teve destaque por conta da sua musicalidade. Portanto, ele trouxe de volta aquela paisagem sonora que já tinha sido perdida no filme. Mas, Pamela, por que Nosferatu foi proibido? O que todo mundo quer saber. Por que esse filme tão conhecido, tão famoso, foi proibido naquela época? Gente, o Nosferatu, ele é uma adaptação de Drácula, o romance de vampiros de 1897, de Bram Stoker. Gente, o Nosferatu, ele é uma adaptação da obra Drácula, um romance de vampiros de 1897. E para evitar os conflitos das violações de direitos autorais, o Murnau, que é o diretor de Nosferatu de 1922, mudou o nome do vampiro de Stoker para Conde Drácula para Conde Orlok. Assim como ele fez com os outros personagens do filme também, que ele também mudou o nome dos personagens para nome da criação dele. Mas mesmo mudando o nome, ele manteve a história original dele, das ruínas, dele indo para lavar casa, indo de encontro com a amada dele. Tudo isso aí foi mantido, só mudou os nomes mesmo. E a característica do vampiro, que é a mais marcante. Isso porque ele não conseguiu os direitos. Então ele teve que modelar tudo, refazer tudo para deixar mais diferente. Tanto que uma coisa interessante nele é a parte da praga. É uma parte muito interessante que é exclusiva dele. Gente, era bem óbvio que o Conde Orlok era inspirado no Conde Drácula. Só não percebe isso quem não quer, né? Porque as duas histórias são bem semelhantes, não são parecidas, são um pouquinho semelhantes uma da outra. E pelo Nosferatu ser considerado plágio de Drácula, o filme foi processado no ano de 1925. A justiça determinou naquela época que todas as cópias de Nosferatu fossem queimadas, fossem destruídas. Mas ainda naquela época de 1925, o filme já tinha se espalhado, né? Já tinha inúmeras cópias dele perdidas pelo mundo afora. E era tarde demais para destruir todas as cópias, que foi uma grande sorte, né? Porque algumas delas foram guardadas e restauradas. Mas daí eu faço a pergunta: Drácula e Nosferatu são iguais?
Não, gente, não são iguais. E por motivos óbvios, as histórias de Drácula e de Nosferatu, elas são extremamente diferentes uma da outra. Então, não. Respondendo a sua pergunta aí de muitas pessoas que estão em casa assistindo, não são a mesma pessoa, não são os mesmos personagens. Mesmo que ao longo das décadas os cineastas tenham feito essa baguncinha e misturado um com o outro. Ok? Enquanto o Conde Drácula tem um efeito hipnotizante, sedutor, muito lindo, o Conde Orlok é uma criatura repulsiva, é uma criatura feia, é branca, pálida, com orelhas de morcego. E enquanto o Drácula, ele transforma a maioria das suas vítimas, o Orlok não, ele mata a maioria delas, não deixando ninguém passar reto. Por conta que ele também, você percebe que ele é um pouco compulsivo, né? Com sangue, ele é um pouco viciado, né? Sangue, um craquinho, ele né? não consegue se conter aquela não vontade tem controle de nenhum. tomar sangue. Agora o Drácula não, ele já é um vampiro mais controlado. Ele consegue dominar um pouquinho a vítima dele pra escolher se ele quer transformar a vítima em vampiro ou se ele quer só matar ela mesmo e saciar a vontade, a sede de sangue dele. O Conde Orlok não, ele já é mais doidão assim, tipo, ai meu Deus, sangue, eu preciso. Nossa, que sangue gostoso você tem aí. Deixa eu chupar seu sangue, é moda dele. Até as mãozinhas assim, já de viciado. E na versão de Stoker, o Drácula, ele pode sim ficar exposto à luz do sol, tranquilamente, mas assim, embora que os poderes dele se enfraqueçam. E na versão de Murnau, que é o Conde Orlok, ele não pode ser exposto à luz de forma nenhuma, porque senão ele morre. Expôs à luz, ele morre. E daí em 79, o filme ele teve um remake, né? Aí que foi dirigido pelo Werner Herzog. E quem faz o Conde nessa versão é o Klaus Kinski. Ele que é o papel principal. Daí só que ele é uma pessoa muito curiosa, foi difícil de trabalhar com ele. Ele é uma pessoa que ele tinha uns problemas psicológicos e ele tinha acessos de raiva diretos durante as filmagens. Daí tanto que a maquiadora que fazia todo aquele processo de transformação dele, foi difícil trabalhar com ela. Até entender que era necessário, ele demorou bastante tempo, porque demorava umas 4 horas para fazer todo aquele processo de transformá-lo de ser humano para um vampiro. E o remake de Herzog para o clássico absoluto de Nosferatu, que é uma sinfonia de horror de 1922, é uma homenagem para o original filme, artisticamente fantasiado por si só, né? E o estilo de Herzog é um estilo místico, sutil, misterioso, e dá uma sensação diferente pro filme, deixando o filme clássico mais apelativo pro terror. O clássico de 22, em 79, ele fica mais apelativo, puxando pro terror. O roteiro, que é baseado nos filmes do Drácula, ele tem uma estrutura muito bem feita, capaz de proporcionar um medo nas pessoas, nos telespectadores que estão assistindo. Tanto em 79 quanto em 22 também. Já falando das atuações do filme, elas não são 100% o ponto foco do longa, já que muitos atores eles têm umas atuações muito forçosas e agem sem realidade no filme. Mas mesmo assim, Klaus Kinski ele se dá muito bem no papel de Drácula taciturno, quieto e aterrorizante. E é mais um clássico do cinema alemão, Nosferatu, a Sinfonia do Horror, e Nosferatu, o Vampiro da Noite, que é extremamente necessário. E também é muito bom para você assistir no escurinho do cinema. E o vídeo tá chegando no final, e se você gostou, não deixe de comentar, curtir e compartilhar. Se você tem alguma sugestão, uma opinião, se você quer falar algum filme que você gosta, de um filme de terror, pode comentar aí nos comentários aí do YouTube, que a gente vai vendo aí, ó. E a gente faz um vídeo aí tranquilão, né, Pamela? Exatamente, gente. Se vocês quiserem dar a sua opinião de filme que você mais gosta pra gente comentar aqui no programa, entra lá no Instagram também, eu faço caixinhas no Instagram, @mel_max22, e você pode mandar a sugestão de filme que você quer ver a gente comentando. E você fala suas redes sociais?
As minhas redes sociais são Renato_JMR. E de vez em quando eu posto alguma coisa lá. Não é sempre, mas eu posto. E é isso, pessoal. O vídeo chegou no fim e até o próximo episódio. Um beijo. Mua. Daí o... E quem estrela... Oxi, quem estrela? Quem estrela? Interpretado. Quem interpreta, né? Eu falei, quem estrela? Que vem na minha cabeça estrelando, sabe? Estrela. Estrela! Eu sou R. Hunter e nós vamos falar de qual filme hoje? E nó. Eu tava com sono, me respeita. Esse chapeuzinho aqui, ele seria muito bom pra gravar Olhos Famintos, né? Porque ele usa um chapeuzinho assim e o meu tá parecendo o chapéu do Olhos Famintos. Dá uma olhadinha lá. Tem nada a ver. Olá, meus pitulos. Eu sou a Condessa de Orlok. Não, só pode deixar aí. Tá, então tá. Eu falo que mesmo, qual é o nome do cara? É Tô Hunter, de né? volta e hoje eu sou o RJ. O RJ não, o R Hunter. Beleza. Tô de volta, eu sou R. Hunter. E que filmes vamos falar hoje? Não, acho que falta uma parte, né? Tá. Oh, meu Deus do céu. É a fumaça da vela. Tô de volta. Eu estou olhando pra tela. Tô de volta. Não estou mais abduzido. Os ETs tiveram que me devolver. Porque agora eu estou de volta aqui no mundo dos vampiros. Ih, fazer um filme já deu spoiler, né? Não, fala O assim. título do vídeo já vai ser um spoiler. Verdade. E a thumb também. Então poderia ter Então tá, deixado. deixa assim mesmo.